Salve, salve, torcida colorada, vem com o Igor no canal do Vaga, diretamente do Estádio Centenário, onde o Internacional encerrou a sua primeira fase do Gauchão com 3 pontos, com vitória e tendo, é claro, a melhor performance, o melhor desempenho desta primeira fase. Quero repercutir com vocês os principais tópicos dessa partida e, além disso, é claro, bastidores da zona mista. Um dos atletas que jogou a partida de hoje parou para falar com a imprensa ao final da partida e eu quero falar com vocês sobre um tópico que foi levantado, porque esse jogador teve especulado a sua saída do Internacional, não é a primeira vez, e ele falou sobre essa questão e confessou, desabafou sobre isso e o que está realmente acontecendo, se ele vai sair ou ele vai ficar no Internacional. Tudo neste conteúdo que tem a tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, dá essa moral para mim, se inscreve no canal e também conto com a tua interatividade aqui nos comentários. E esse vídeo também, é claro, tem a força de KTO, kto.bet.br, jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos. Me conta aqui nos comentários como é que foi a tua performance nesse sábado de vários jogos no nosso futebol brasileiro. Mandou bem, fez algumas combinadas para se divertir, lembrando, né? 5, 10, 15 pilinha, nada de fazer loucura, nada de fazer nenhum tipo de doideira para aqui na KTO. Não. É para brincar, para se divertir com os amigos, para trocar uma ideia, para se divertir mesmo, tá bom? Então, repito, kto.bet.br, jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos. E o Internacional não teve uma brilhante atuação jogando fora de casa, com um time alternativo, teve sim alguns sustos defensivos, mas que daí vimos brilhar a estrela do garoto Antony. Garoto porque é o cria do celeiro de ases do Internacional. Algumas falhas, quando aconteceram, o Antony estava lá para defender. Menciono principalmente no primeiro tempo, quando o Antony, cara a cara com o camisa 7 do Caxias, fez uma defesaça, que o jogador se juntou em cima do gol, mas o Antony estava ali para defender. E ao longo da partida, principalmente no segundo tempo, com sobras de bola parada, Antony sempre bem posicionado, fez defesas importantes para evitar um empate ou uma possível virada do Caxias. Aí falando sobre os jogadores de linha, melhor dizendo. Vidagra teve sua primeira oportunidade como titular do Internacional, começando como é a sua posição, na primeira função do meio-campo, camisa 5, auxiliando na saída de bola dos zagueiros, olhando bastante pelas laterais, com cruzamentos para os jogadores, né, os alas, a Brian Aguirre, o Alisson, quando eles apareciam no último terço do campo, e foi uma atuação regular. Não foi uma atuação, assim como o time, brilhante, mas também não jogou mal. Fez um feijão com arroz, bem tranquilo, também acabou sendo substituído no segundo tempo. Talvez a questão física tenha pesado, ele que disse que estava tranquilo para começar a jogar com a camiseta do Internacional, mas é claro, sempre tem algumas questões assim para serem bem cuidadas, analisadas, e o Pesolano optou por preservar esse jogador e não deixá-lo jogar durante 90 minutos, algo que ainda não aconteceu. Denis Marfo, ganês, conterrâneo de Benjamin, dito por muitos melhor que o seu conterrâneo, seu parceiro, fez a sua estreia no time profissional do Internacional também. Ele que atuou de forma mais cadenciadora, tendo maior controle de bola, mostrando recursos, é claro, lançamentos, passes precisos, mas também alguns momentos de pequenas instabilidades. Teve até um momento que gerou um contra-ataque do Caxias, é claro, mas não dá para dizer que ele foi mal. Foi um jogador que deu seu primeiro passo no elenco profissional do Internacional, tem muita lenha para queimar, tem muitas oportunidades ainda para ter no time principal do Inter, e ele, num determinado momento do primeiro tempo, acabou sendo substituído porque estava cometendo uma sequência de faltas, tomou cartão amarelo, e aí o técnico Pesolano acabou tirando ele para impedir que viesse a acontecer o pior, que seria a expulsão, ainda mais sendo o seu primeiro jogo no elenco profissional. E eu falei do Antony, que foi super importante no jogo de hoje, mas o Alex, Alex, centralizado, jogando hoje toda a partida, fez uma boa partida, ajudando na construção de jogadas, distribuindo o jogo centralizado, buscando o jogo aparecendo, não fugindo da partida, chamando a responsabilidade quando fosse preciso, mesmo que jogando mais centralizado com essa maior construção de jogo, ele se apresentava mais à frente, até acabou ficando impedido para gerar uma situação de gol, mas foi quem deu assistência para o gol do Gustavo Prado, que acabou entrando no lugar do João Victor, né, estrela do Gustavo Prado, e dedo do treinador, querendo ou não,
Então, ao meu ver, Antony foi o melhor da partida, mas depois dele, logo depois dele, veio o Alex, que foi importante para que o Internacional tivesse controle do jogo na maior parte da partida, principalmente no segundo tempo, quando pôde cadenciar mais a bola, trocar mais passes, principalmente quando fez o seu gol, não deixou de atacar, não deixou de produzir chances, pelo contrário, continuou indo à frente, tentando várias vezes pelo lado direito, às vezes pelo lado esquerdo, cruzamentos, João Bezerra buscando o jogo, mas infelizmente ainda não saiu o seu gol pelo profissional, ele está muito frustrado com isso, a gente pôde ver isso na partida, mas logo logo a rede vai balançar e a torneira vai desenferrujar, digamos assim. E o Internacional, como eu disse para vocês, encerra a primeira fase do Gauchão com a melhor performance, com a melhor campanha, melhor dizendo. Estou com essa palavra performance na cabeça muito. E vai enfrentar o São Luís de Juí nas quartas de final no Beira-Rio. Por quê? Porque no grupo A, São Luís de Juí ficou em quarto lugar. Então, abrindo esse parênteses para explicar esse regulamento do Gauchão. O Internacional, primeiro do seu grupo com 15 pontos, vai enfrentar o quarto colocado em jogo único no Beira-Rio nas quartas de final. Beleza? E a gente teve no final da partida alguns jogadores que saíram logo do campo, mas acabaram cedendo entrevista somente para a detentora dos direitos de transmissão do jogo. Mas a assessoria de comunicação do Internacional disponibilizou uma entrevista com Thiago Maia, que fez a sua estreia pelo Inter em 2026. Acabou se lesionando durante a pré-temporada, recém começou a trabalhar com o elenco principal, com o elenco todo, com o trabalho de comando da comissão técnica do Paulo Pesolano, e ele falou sobre esse momento de volta aos gramados finalmente, fazendo a sua estreia em 2026. Também falou sobre a questão de sua possível saída. Afinal de contas, não faz muito tempo assim que foram veiculadas informações de que o Thiago Maia estaria indo para o Santos, né? Já teve essa oportunidade, inclusive em 2025, ele mesmo deixou claro isso, que realmente aconteceu essa possibilidade no ano passado, e dessa vez ele foi perguntado se realmente queria sair do Internacional, se ele estava com as malas prontas. Inclusive foram veiculadas notícias de que ele já teria entregado até as chaves do seu apartamento para poder se apresentar lá em Santos, no interior de São Paulo. E ele falou sobre essa questão aqui e eu deixo na íntegra toda a entrevista com o volante Thiago Maia, tá certo? O Internacional volta a campo nessa semana pelo Brasileirão contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro e ficamos por aqui para trazer para vocês mais informações. Thiago Maia, a importância de voltar a jogar hoje, depois de um tempo, a sua estreia na temporada praticamente. Queria que você falasse como que foi o jogo para você e principalmente como que foi essa recuperação desde que começou 2026. Cara, agradecer a Deus, né, todo o departamento médico do Inter, né, todo o presidente, comissão, sempre me apoiaram desde que eu cheguei. Cara, uma vitória importante, classificando em primeiro, né, com um time muito difícil aqui dentro da sua casa. A gente com um time muito mesclado, como o treinador sempre fala, que não tem um titular, então é um cara que vem dando suporte para todos nós. Não só para os mais experientes, mas para os mais novos. É muito importante, estou muito feliz, né, voltar com vitória e com o pé direito. Gaúcha. Tiago, já tinha passado um início de temporada tão intenso assim, já no mês de janeiro, recém vai chegar fevereiro, né, com o Brasileirão começando e com jogos que passam a ser eliminatórios a partir de agora. A tua experiência sobre isso e o desafio para isso? Cara, acho que é novo para todo mundo, eu acho que a gente tem que se adaptar, a gente não tem o que fazer, né, deixando bem claro que o jogador não é uma máquina, né, o jogador também machuca, também cansa, mas se é em prol de ajudar o calendário brasileiro, a gente só tem que escutar e jogar. Band. Thiago, hoje durante o jogo deu pra ver que no meio campo você colocou a mão no joelho esquerdo. Claro, tá voltando de lesão. Alguma preocupação quanto a isso ou o Thiago Maia tá tranquilo pro próximo jogo contra o Flamengo? Não, tô tranquilo. Acho que foi uma falta que eu mesmo cometi, né? Peguei um amarelo e bati no meu joelho operado e aí eu senti ele inchar um pouco, mas graças a Deus tá tudo bem. Depois que esquenta a gente esquece da dor. Grenal. Thiago, chegou a conversar com o Pesolano em relação ao teu posicionamento, né? Porque teve uma ótima fase com o Roger Machado jogando como segundo homem ao lado do Fernando. E agora tem a chegada do Vidagra para jogar na primeira função. Chegou a conversar com ele em relação a isso? Não, mas eu, como sempre falo, o que ele precisar em qualquer outra posição também estou disposto. Não só por ele, mas pelo Inter também. Guaíba e último.
Thiago, no início do ano se especulou uma possível saída, uma negociação com o Santos. Qual o seu desejo? É permanecer no Internacional? Inclusive teve uma situação que poderia até já saindo da tua residência. Teu desejo é permanecer no Inter? Teve essa possível negociação com o Santos? Não, nunca teve. O ano passado sim, né? Todo mundo sabe, mas esse ano não teve nada. O pessoal tava falando que tão convicto que eu cheguei a ligar pro meu empresário pra perguntar se era verdade mesmo. Falei, cara, é verdade isso? Ele falou, não, isso é mentira, pode desmentir que é mentira. Eu até brinquei, falei assim, pô, no dia que soltaram sobre que eu tinha devolvido a minha casa, eu falei assim, pô, paguei o aluguel ontem, como é que eu vou pagar o aluguel e sair da casa? Não faz sentido. Mas eu fiquei bem chateado, mas tá tudo certo. Eu quero permanecer e conquistar coisas boas aqui no Inter, que é o que importa. Fechou.